Literatura em Movimento. Pronto, olha aí, você percebeu, né, meu amigo? Literatura em Movimento. É isso aí, às 9h50 fizemos questão de tirar as dúvidas e tiramos. Nós vamos conversar agora aqui no programa Movimento Cultural com a escritora Conceição Rodrigues. Estamos ao telefone. Conceição, boa noite, tudo bem? Boa noite, querido Marcelo. Prazer falar com você. A alegria é toda nossa, mas que legal ter você com a gente aqui no programa, para a gente falar um pouquinho sobre literatura. Tudo tranquilo, né? Tudo jóia. A Conceição nasceu em Arco Verde, Portal do Sertão Pernambucano, cidade que orgulha todos nós, mas viveu a maior parte do tempo em Recife, onde mora até hoje. É graduada em Letras, especialista em literatura, especialista em escrita criativa e mestra em estudos da linguagem. Leciona na Rede Pública Estadual de Ensino, recebeu menção honrosa no 3º Prêmio Pernambuco de Literatura com o livro de contos Corda pra Nós, e no 4º Prêmio Pernambucano de Literatura recebeu menção honrosa com o romance 323. Trabalhou como assistente de Raimundo Carreiro, nosso queridíssimo e saudoso Carreiro, na Oficina de Criação Literária UBE, organiza e participa de antologias. Tem um super currículo que, se eu for ler até o final, o programa vai até meia-noite, eu passo um pouquinho. E de vez em quando você dorme, né, Conceição? Tem que dormir um pouquinho. Pois é, mas eu acredito que, pelo menos para quem gosta de ler, e aqui está um fã da leitura, da escrita, primeiro da escrita, né, e óbvio, depois eu mesmo como leitor, mas que bom é uma vida dedicada à literatura. É o mesmo que você pode dizer, Conceição? Com certeza, Marcelo, com certeza. Eu digo assim, que eu sou escrava da literatura e uma escrava feliz, porque nessa dedicação existe vontade. Eu sou escrava por querer, por desejo, e sinto muita alegria nisso. Sim. O seguinte, eu queria falar sobre, nunca é demais falar sobre Carreiro. Acredito que você, no máximo, é a segunda pessoa a falar aqui nos programas. Esse programa abriu tantas vezes o microfone para esse gênio, para esse sábio da nossa escrita, né, que é o Carreiro. Não vou dizer foi, vou dizer ele continua, ele permanece. Mas mesmo assim, mesmo tendo escutado tanto o Carreiro aqui, nada como você que foi assistente, né, na oficina de criação, e queria que você passasse um pouquinho para a gente, porque deve ter sido super esse trabalho ao lado do nosso querido Carreiro, né, Conceição? Com certeza, Marcelo. Eu estive com Raimundo Carreiro como sua assistente, desde lá da UBE, que é a União Brasileira de Escritores, né, com a nossa sede aqui de Recife. E, assim, a minha vida literária, após conhecer Carreiro, mudou completamente, né? Imagina. Como você falou muito bem aí, realmente ele foi e é e sempre será um gênio da nossa literatura brasileira, né? Além de ser um grande autor, falando assim, com relação à ficção, ele também foi um grande mestre de ficção, né? Com as técnicas de criação literária, ensinando ali os novos escritores e até mesmo os escritores mais experientes na arte da escrita, não só da escrita, mas da leitura também. Porque a partir de Carreiro a gente começa a ler de uma maneira mais diferente, mais requintada, mais aprofundada, mais trabalhada, né? Então é um mestre que orgulha muito Pernambuco, orgulha muito o Brasil, e apesar de toda a premiação e reconhecimento que ele teve, eu acredito que ainda não foi suficiente. Ele merecia e merece um reconhecimento nacional muito maior, né? Sim, Pernambuco foi terra desse grande gênio que merecia ter sido reconhecido nacionalmente com muito mais força. Apesar de ter sido um autor traduzido,
bastante premiado, mas ainda foi muito pouco. Eu acho que o Brasil deixa essa dívida com o Raimundo Carreiro grande, viu? Porque ele é realmente fantástico, um dos maiores que nós temos. E o interessante, né, Conceição, de uma simplicidade incrível, uma pessoa humana incrível, né? Isso, Marcelo. É assim, extremamente acessível, carinhoso, humano, né? Tinha tudo para se sentir uma estrela. Eu conheci outros assim no meio que não tem um centavo do brilhantismo de Carreiro e se achavam tanto. Sim. E Carreiro ali, um verdadeiro gênio, tão acessível, e também tão generoso, porque ele não tinha essa coisa de guardar o conhecimento para ele, que a gente encontra tanto por aí, né? Ele expandia, ele dividia, e eu acho que com isso ele se engrandecia e aprendia mais também, que quando o professor está ensinando, ele também está aprendendo. Verdade. Conceição, agora eu queria partir para a sua escrita. Essa pergunta eu adoro ela fazer porque as respostas são bem variadas. Cada uma delas ela é bem singular. Que é o seguinte, como é o seu processo de escrita? Você mantém uma rotina ou é de forma aleatória? Você tem período do dia, prefere escrever à noite ou pela manhã ou qualquer horário? Eu queria que você ficasse à vontade para falar sobre essa coisa chamada intuição, Conceição. Eita, bora embora, Marcelo. Olha, assim, eu não tenho uma rotina muito fechada, não, com relação à escrita, né? Sim. Eu sou professora também, então também não tenho tanto tempo disponível para a escrita em si. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é bem. Mas tenho... Pois é, Imagina. Mas tenho as 24 horas do dia, os 7 dias da semana e os 365 dias do ano, se for bissexto, 366, em que eu estou pensando na literatura ininterruptamente. Então, o momento da escrita é aquela coisa assim da eclosão, quando não cabe mais na gente o tanto que a gente pensou, refletiu e maturou acerca de algum assunto, de alguma temática, de alguma maneira que a gente gostaria de escrever, que já estava em ebulição dentro de nós. Comigo acontece assim, né? E com relação a horário, não tenho muito horário, não. Mas uma coisa que sempre acontece é que se eu tiver uma ideia, eu já anoto. Pode ser no próprio celular, num pedacinho de papel. Eu gosto muito de andar com o celular, mas também ando sempre com um bloquinho de notas e a canetinha, né? Então, qualquer ideia que eu tenha, qualquer insight, eu já anoto, não deixo escapar de maneira nenhuma. Que jovem eu já esqueci, a idade vai chegando, aí é que a gente esquece mesmo. Natural. Mas, enfim, mas é um processo, assim, bastante variado, né? Às vezes acontece de uma vez só, você vai, começa a escrever, sai uma novela, um livro de poemas, sai praticamente de uma cajadada só, uma semana, um mês. E, às vezes, eu me demoro, né, bastante, coisa de passar 4, 5 anos maturando o mesmo trabalho, e revisar e, de repente, no fim de tudo isso, ainda não gostar, ainda não achar suficiente, de repente você descarta e recomeça. Também é um trabalho de muita humildade, sabe, Marcelo? Sim. De muita dedicação e também de muita solidão. Das artes, eu acho que é uma das mais exigentes, se não for a mais exigente, a literatura. Você falou agora, Conceição, em novela, falou em poema, você tem romance lançado, você tem livro de contos. E aí, viajando por todos esses departamentos da literatura, mas tem algum que você se dedica mais, que você gosta mais, ou consegue dividir esse amor entre todos? Olha, Marcelo, eu não saberia te dizer, assim, de coração mesmo, se eu teria um gênero favorito, eu não sei.
Sim. É porque a escrita vai acontecendo e ela que vai delimitando qual seria o gênero mais adequado para aquele eu lírico ou para aquele narrador. Sim. E de repente, numa narrativa, seja conto, novela ou romance, né? Uhum. A história vai acontecendo de uma maneira que ela mesma vai encaixando qual seria o gênero ali. Mas eu acho que eu não tenho um gênero preferido, né? Favorito, né? Eu vou transitando entre eles. Eu sei que eu gosto de literatura. Sim, o que acontecer para mim, o que vier, o que a literatura mandar, eu estou obedecendo e estou escrevendo. Acredito que toda escritora, todo escritor, geralmente é um bom leitor, uma boa leitora, né? Há escritores que até se inspiram lendo outros, não para copiar, mas aqueles insights que vem assim, poxa, eu poderia fazer algo assim parecido, ou o contrário disso aqui, enfim. O que é que você gosta de ler? O que é que você anda lendo? Aliás, primeiro tem que saber que você está com tempo de ler. Mas esses mesmos professores estão de férias, né, Conceição? Marcela, a gente está retornando agora, eu sou da rede estadual. Sim. Mas, assim, meu tempo para ler é realmente sagrado. Pode ser no intervalo entre uma aula e outra. E como eu sou professora de literatura, sim, na escola, né, no trabalho também estou sempre lendo. O livro mais recente que eu li foi um que eu falei sobre ele hoje, lá nas minhas redes sociais, que foi O Aquário Desenterrado, de um poeta nosso maravilhoso que se chama Samarone Lima. Samarone. Então, essa aqui é maravilhoso. Espetacular. Estive com ele semana passada em um café e tive a oportunidade de ter acesso, né, ao livro dele, um livro de poemas chamado O Aquário Desenterrado. Então, essa aqui é a minha leitura mais recente. Mas eu também gosto de ler, assim, todos os gêneros, né? Inclusive, Carreiro, eu creio que tenha sido o autor que eu mais li. Sim. Né? Mas gosto muito, por exemplo, um que me marca muito é Fernando Pessoa. Espetacular. Fernando Pessoa, para mim, ele é um gênio da humanidade, porque ele consegue ali fazer um tratado humano, poético, filosófico, narrativo, múltiplo. Então, assim, eu acho ele, Fernando Pessoa, né? Para a gente sair um pouquinho assim dos contemporâneos, Fernando Pessoa, Dostoiévski, Kafka, tem assim também os clássicos do meu coração, mas leio muito autor contemporâneo e a gente está produzindo muita coisa boa no Brasil e em Pernambuco, como sempre. Também a gente tem, assim, escritores fantásticos, graças a Deus e às deusas e a todas as entidades aí da escrita. Você falou agora há pouco, Conceição, sobre a escrita de Fernando Pessoa, e você citou algo que eu estava lendo sobre isso hoje, que é a questão da filosofia e literatura. O livro que eu estava lendo é um livro didático. E fala o seguinte, por exemplo, alguns filósofos não gostam que a literatura faça parte do mesmo meio, que estejam juntos. Alguns escritores, literatos, também não gostam de mesclar com a filosofia. Mas existem livros em que a gente vê pura filosofia na literatura. Seu ponto de vista, dá para mesclar as duas? Filosofia cabe na literatura ou não? Eu acho que dentro da literatura cabe tudo. Dentro da literatura a gente pode tratar de tudo. E acho, inclusive, que um autor, por ele ser mais livre assim, na sua criação, ele pode dizer as coisas até com mais... acertando mais no coração do leitor do que o filósofo propriamente dito, né? Eu sou apaixonada por filosofia também, mas eu acho que a literatura tem a vantagem
de não ter o compromisso, por exemplo, com alguma corrente filosófica, Sim. com algum método filosófico. Então, ela vai refletir, dizer à sociedade o sentimento, um pensamento, enfim, quaisquer dessas coisas com uma independência maior, né? E eu acho que a literatura, ela dialoga com tudo. A gente, quando lê Fernando Pessoa, por exemplo, ali no livro do Desassossego, ele está fazendo ali uma literatura de altíssimo nível e, ao mesmo tempo, ele está trazendo as grandes reflexões da humanidade, do ser, do estar, de como agir e de como ele se sente, de sua transcendência e da sua maneira de estar no mundo, que são altamente filosóficas e altamente refinadas. Sim. Né? Então, acho que há esse diálogo, sim. E dentro da literatura, a gente reflete tudo mesmo, de verdade, inclusive o transcendental. O mais recente livro da Conceição é o Para Dançar na Cerca Elétrica. É esse, né, Conceição? Isso. Ele é de que ano? Ele é de 2025, do ano passado. Do ano passado. Um livro de poemas. Atendeu suas expectativas? Isso. Em que sentido tu estás dizendo, Marcos? Eu sei que do sentido da escrita é aquilo que você queria, mas do sentido de recepção, de alcance, a gente sabe que é um desafio, né? Você lançar livros nesse país e alcançar as pessoas. Como é que foi para você? Foi um desafio ou foi tranquilo, Conceição? Olha, assim, Marcelo, eu não teria do que... Ao mesmo tempo que eu não tenho do que me queixar, eu tenho do que me queixar. Uma coisa até meio Ótimo. Filosófica também, né? Adoramos paradoxos. Muito legal, muito legal. Eu não tenho do que me queixar. Em que sentido? Por exemplo, ele foi, assim, muito bem recebido no meio universitário aqui do nosso Pernambuco. Sim. Quem escreveu o prefácio, a apresentação, foi um grande mestre, que é o nosso Lorival Holanda, que ele é o ex-presidente da Academia Pernambucana de Letras, Sim. um dos maiores intelectuais desse país, né? Mas, assim, eu acho que ainda fica, minha literatura, de maneira geral, ainda fica um pouco restrita. A universidade, o estudante universitário, ela ainda não se popularizou como eu gostaria, Sim. como faria meu coração, assim, extremamente feliz, né? Mas é uma luta muito grande nossa, né? E eu, como professora, vou trabalhando o outro lado, de formação de leitores, Sim. de leitores mais críticos, enfim. Aí tem esse lado que eu fico feliz, Marcelo, por essa receptividade desse público, assim, específico, e aparece de vez em quando uma outra pessoa fora de Pernambuco, por esse nosso Brasilzão, que eu sei que está lendo, mas ainda são poucos. Eu gostaria de ter um alcance maior. Entendo. Com certeza, eu gostaria que esse alcance fosse bem maior. É bem natural. Acho que é uma das principais discussões quando a gente tem os encontros entre escritores, as feiras de livros, né? O quanto a gente gostaria que o país lesse mais. Agora, eu tenho outra pergunta para você, que é, depois do Para Dançar na Cerca Elétrica, hoje você disse que tem bloquinho de nota, tem nota lá no computador, mas hoje o pessoal fala que está na nuvem. O que é que está na nuvem? O que é que pode surgir? Será que você lança livro esse ano ainda, Conceição? Este ano eu creio que não mais, Marcelo. Esse ano eu estou tirando para fazer, porque eu estou com esses 4 livros, né, publicados, e eu estou tentando rememorá-los, sabe? Sim. Tipo essa conversa maravilhosa que a gente está tendo agora. Sim. Eu tenho molhado até os ossos, os dedos das santas costumam faiscar, e Deus não acudiu ninguém, e Para Dançar na Cerca Elétrica, que de certa maneira eles são recentes. O primeiro a ser publicado foi em 2020, né? Então eu estou querendo dar uma ênfase maior a esses que já foram publicados, mas eu tenho inéditos 12 livros, né? Com esses 4
São 16 livros, 12 inéditos. Legal. Então, logo... Dá para ir lançando, né? Isso, ano maravilha. que vem eu penso em soltar mais um, que ano que vem tem Bienal, né? Até por uma estratégia que para dançar na cerca elétrica está muito recente ainda, 2025. Aí eu acho também que dá esse espaço para uma respirada e para ter um tempo de conversar também sobre o que já foi posto. Também eu acho bacana, mas eu acho que ano que vem eu desengaveto mais um. Olha, já conversamos aqui nesse programa com muitos escritores e escritoras e a grande maioria diz que talvez o mais difícil não seja escrever o livro, porque as ideias vêm, o escritor vai colocando lá, enfim, quando vê, toma uma proporção que ele nem imaginava. Agora, o título do livro me parece o grande negócio, eu não sei se é para você. E esse aqui, eu não poderia deixar encerrar essa entrevista sem pedir a sua explicação. Para dançar na cerca elétrica. Não é fácil. Por favor, Conceição, eu estou inquieto, por favor. Olha, Marcelo, assim, eu gosto muito, eu tenho até uma certa facilidade de criar título. Legal. Eu gosto de criar título. Isso é bom. E tem uns amigos maravilhosos que a escrita deles é fantástica e a dificuldade é justamente no título, né? Exato, Bom, exatamente. Enfim, eu gosto muito de criar título e gosto de títulos assim, longos e bem diferentes. Para dançar na cerca elétrica, que é o livro mais recente, ele traz uma reflexão sobre a questão das guerras, em forma de poema. Então, ele traz um destaque grande para a Segunda Guerra Mundial, para o Holocausto, mas desse ponto, ele está dialogando também com o passado, que são as colonizações. Por exemplo, o que a Alemanha fez, a Alemanha nazista, antes daquele Holocausto terrível, ela tinha feito algo parecido na África, na Namíbia. Namíbia, por exemplo, né? Isso. E além de dialogar com o passado, esse livro também dialoga com o presente, porque ele traz Gaza, Israel, a questão Palestina, Venezuela, esses diálogos que a gente tem, a fome no mundo. Hoje, além das guerras que a gente está vivenciando, né? A gente tem muitos conflitos armados acontecendo no mundo, países que quem está gerindo realmente são milícias. A gente tem o Talibã pintando e bordando com as mulheres. Então, para dançar na cerca elétrica, ele traz essa referência aquelas pessoas, as pessoas que vivenciaram ali o Holocausto e ficavam naqueles guetos que eram cercados com aquelas cercas elétricas. E eu pesquisei bastante Segunda Guerra Mundial e vi que algumas pessoas não suportavam aquela tragédia de estar enclausurados ali como forma de escapar, de fuga, se jogavam naquela cerca elétrica para findar logo o seu sofrimento, já que sabiam que iam para a câmara de gás ou algo desse tipo. Só que esse para dançar na cerca elétrica, ele é dual. Você pode dançar na cerca elétrica quando você se joga para terminar logo o seu sofrimento, ou você pode dançar na cerca elétrica sem ser da maneira factual. Você dança na cerca elétrica do lado oposto, quando você não se entrega, quando você resiste, quando você olha para aquela força que você sabe que é injusta e mesmo assim você encara. É uma maneira de dançar diante da dor e do sofrimento humano e dos desafios que nós temos, sem a escolha do morrer, mas a escolha do enfrentar. Você vê ali o cão chupando manga, o circo pegando fogo, e você está dançando por cima das chamas e das brasas e sorrindo, por mais que a vida nos torture. Então tem esses dois lados. Ou você dança na cerca elétrica e você se entrega ao sofrimento, ou você dança na cerca elétrica encarando o que não está bom
e naquele momento que querem que você sofra, você ainda está gargalhando lá na eletricidade e nas chamas. Então, ele tem esses dois significados. Poxa, uma reflexão espetacular. Conceição, como é que as pessoas lhe encontram nas redes? Você tem perfil em redes sociais? Sim, tenho sim. @Cecita Rodrigues. Estou lá no Instagram, ávida por pessoas que queiram conversar sobre literatura, leitores, companheiros escritores, simpatizantes, formadores de leitores, enfim. Todo mundo que queira refletir um pouquinho mais está convidadíssimo, né? E será bem-vindo com muito carinho. @Cecita Rodrigues. Muito legal. No livro é Cecita Rodrigues, né? No livro eu assino Conceição Rodrigues, mas nas redes sociais eu tô Cecita Rodrigues. Pegou esse apelido carinhoso, ficou, não tem jeito. Não, eu já ia. Chama muito Cecita. Eu já ia lhe pedir desculpas por ter falado Conceição o tempo todo, mas no livro é Conceição mesmo. Não, então, Conceição mesmo. Eu gosto muito também do nome Conceição, acho um nome muito forte, né? Muito cercado aí de bênçãos também. Representatividade enorme, né? Conceição, muito obrigado pela entrevista. Abraçar o nosso querido Kiko, né? Que fez essa ponte, grande Kiko. E amor de pessoa. Gente boa demais. Sucesso para você, e quando tiver disposta a lançar é só avisar pra gente bater um papo sobre a nova obra. Abração, Conceição. Tá. Abraço, querido Marcelo, muito obrigada. Um beijão para você. Valeu, para você também. Conceição Rodrigues conversou com a gente, falou muito sobre literatura, falou bem sobre literatura. Papo super legal.